Juntos. Nós estamos numa caminhada, aqui domingo após domingo, num tema. O tema é o Evangelho na cidade. Nós estamos vendo como o Evangelho pode influenciar todas as coisas, ele pode transformar todas as coisas, e como é que no ambiente da cidade ele vem se difundindo, ele vem organizando, ele vem transformando, ele vem trazendo esperança. Por cidade, você já sabe, nós estamos falando todo tipo de densidade de pessoas que se ajuntam, se aglomeram para formar cultura. Então é isso que nós estamos chamando de cidade. Cidade pode ser uma tribo, né? Cidade pode ser um povoado, uma aldeia, mas cidade também pode ser uma grande metrópole, uma megalópole, né? Ou pode ser uma cidade como Cascavel, a nossa cidade, que tem tanto potencial. Está entre, se eu não me engano, em 4º lugar, na cidade mais bem organizada do país. Isso é, né, mérito de todos os nossos habitantes. E também estamos aí em 10º lugar como potenciais para crescimento, como potencial para crescimento no país. Como é que nós podemos influenciar essa cidade, não apenas com todo esse potencial de desenvolvimento, mas principalmente influenciar a partir dos princípios do reino de Deus. Nós queremos que o reino de Deus seja implementado na cidade de Cascavel. E para isso, hoje nós vamos falar sobre um subtema que é eu, um jardineiro da cidade. Eu, e quando eu falo eu, você, nós, vós, eles, todos, como jardineiros da cidade. Para isso, eu quero convidar você a abrir um versículo muito conhecido, João, Evangelho segundo São João, capítulo de número 10, o versículo de número 10. João 10, 10. Nós usamos muito esse versículo e eu gostaria que nós conversássemos sobre esse tema hoje, fundamentados nesse verso. Diz aí, João 10, 10. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. E a nossa pergunta é, Senhor, que tipo de vida é essa? Senhor, que plenitude de vida é essa? Senhor, que vida extraordinária que nos está sendo prometida aqui nesse texto é essa? Que dimensão de vida é essa? Como que nós podemos acessar, tocar? Como é que nós podemos chegar até isso? Para que isso possa ser implementado na cidade. Para isso nós precisamos entender o que o texto está dizendo aqui. Porque existe muita confusão a respeito desse texto. Em primeiro lugar, esse é apenas um versículo que está dentro de um grande contexto. Jesus está dando vários exemplos e combatendo aqui os falsos mestres, os falsos ensinamentos. O interesse de Jesus é um confronto aberto a todos aqueles que não o reconhecem como Messias, que não irão o reconhecer como Messias, mas também por aqueles que pegam a palavra de Deus e começam a torcer essa palavra, usando isso de pretexto. Então, quando ele fala sobre ladrão, ele não começa a falar sobre o ladrão apenas no versículo 10. Ele já fala sobre o ladrão lá no início, no versículo 1, 2, ele já vem falando sobre esse ladrão. E esse ladrão são todos aqueles que eles acabaram rejeitando Cristo. Ele vai dizer que ele vai contar uma história, uma parábola sobre um aprisco. Aprisco é um curral de ovelhas, e nesse aprisco existe uma porta, e ele vai dizer, olha, as ovelhas de Deus, elas estão ali dentro desse aprisco, guardadas, cuidadas. E quando o pastor chega, o verdadeiro pastor chega, ele é reconhecido pelo porteiro. O porteiro o reconhece, sabe quem ele é.
Mas não só o porteiro sabe quem ele é, mas quando ele entra no aprisco, ele chama as ovelhas todas pelo nome, as ovelhas escutam a sua voz, reconhecem a sua voz e o seguem. Mas o ladrão não entra pela porta. O ladrão, ele entra por todos os lados. Ele escala os muros, ele pula o portão, ele entra por janela, ele entra por todos os lados, menos pela porta. Então, ele está falando, todo aquele que tenta entrar sorrateiramente para dentro desse local onde as ovelhas elas estão com intenções impuras, erradas, esses aí são os que rejeitam a Cristo. Por quê? Porque ele não é só o pastor da ovelha, ele vai dizer, eu sou a porta do aprisco. Ele não é só o pastor que entra pela porta, mas ele também é a própria porta. Então, se esses indivíduos não entram pela porta, é porque eles o rejeitaram. Eles tentam entrar por todos os lados, eles tentam atrair as pessoas por todos os lados, de todas as formas, e tentam pegar as pessoas de assalto, mas eles não pertencem à comunidade dos santos, porque eles não entraram por Cristo, eles não passaram por Cristo. Talvez aqui no texto, o porteiro que reconhece o Cristo, que reconhece o Messias, que reconhece o pastor, ele é tido como João Batista, que anuncia o caminho, que mostra quem é o Messias, que mostra quem é o verdadeiro pastor de Israel. Ele abre as portas e o povo está ouvindo, as ovelhas estão ouvindo, estão reconhecendo a sua voz, porque muitos líderes, eles acabam no final desse discurso dizendo, esse cara está endemoniado. E aí as ovelhas dizem, não, ele não está endemoniado. Quem pode ter palavras como as dele? Quem é que pode fazer os milagres que ele faz? E eles começam a reconhecer o seu pastor e o seguem. Esse pastor é Cristo. E eles vão segui-lo aonde quer que ele vá, aonde quer que ele os leve. Mas eles não vão seguir outras vozes. Eles não vão seguir vozes estranhas. Eles não vão seguir falsos pastores, porque as ovelhas conhecem a voz do seu pastor. Como eu disse, Jesus ele diz, eu também sou a porta das ovelhas. Para quem entrar por Jesus, ou entrar por ele, esse vai ser salvo. Ele vai dizer, quem entrar por mim, encontrará salvação. Ele entrará e sairá, e encontrará pastagem. É como se nós entrássemos por Cristo para o reino de Deus e ao mesmo tempo saíssemos a partir disso para uma nova vida com pastagem abundante, com suprimento abundante do Senhor. Ele está nos guardando e guardando o nosso coração, suprindo a nossa alma com tudo que nós precisamos. Mas ele vai dizer, o ladrão aqui são os falsos profetas. O ladrão, os falsos profetas, aqueles que entram por todos os lugares, cujo desejo é apenas a exploração do rebanho e não cuidado dele, esses aí, fiquem longe deles. Fiquem longe deles. O assalariado, ele vai dizer, o assalariado aqui é um outro tipo de pessoa, de personagem nessa parábola. O assalariado é aquele que até trabalha em nome de Deus e do pastor, do Cristo. Mas esse homem não está interessado de fato nas ovelhas, no cuidado das ovelhas. Ele está interessado apenas no seu sustento. Então quando vem o lobo, se vem o lobo, ele não está interessado em cuidar das ovelhas, em proteger as ovelhas. E o lobo é outro personagem, quase que o lobo do Chapeuzinho Vermelho. Ele está interessado em pegar as ovelhas. Ele está interessado em aproveitar-se ao máximo de tudo que a ovelha tem para lhe oferecer. Esses são os falsos mestres. Eles devoram as ovelhas e todo o seu potencial. Só que o pastor verdadeiro, que é Cristo,
Ele vai dizer, esse não é igual ao assalariado, que está interessado em recursos financeiros. Esse não está interessado, como os falsos profetas, em enganar as pessoas com discursos vãos. Não, esse dá a vida pelas ovelhas. E aí ele vai dizer, eu sou o bom pastor. Jesus é o nosso pastor. Ele está nos conduzindo à vida eterna. E que vida é essa, irmãos? E que vida é essa plena que ele nos apresenta? Essa vida em plenitude que ele diz. Que vida é essa? Qual a sua dinâmica hoje? É algo que nos atrai, nos chama atenção. Que vida é essa que nós dizemos que passamos a participar dela pela conversão? Que vida é essa? Para que nós possamos entender toda a amplitude dessa vida abundante do lado de cada eternidade, nós precisamos olhar alguns aspectos bíblicos para entender que proposta é essa que Jesus nos faz. Porque entender vida abundante, geralmente nós entendemos na perspectiva do lado de lá, da eternidade. Nós olhamos para o lado de lá e falamos, lá não vai ter choro, lá não vai ter tristeza, lá ele vai enxugar todas as nossas lágrimas, lá. Mas do lado de cá, da eternidade, nós também precisamos experimentar a dinâmica, a densidade, o poder, a virtude dessa vida cristã. Essa promessa não é algo só para o lado de lá. Talvez do lado de lá se abra e vai se abrir em uma dinâmica que vai absorver toda a realidade daqui. Mas na realidade daqui, nós já experimentamos, pela graça de Deus, pelo poder do Espírito, aquilo que faz parte da cultura do lado de lá. E nós só podemos entender isso se nós olharmos pela perspectiva do jardim. Porque todas as vezes que nós olhamos para a Bíblia, o único lugar que você tem o homem se relacionando plenamente com Deus, sem ser em Cristo, é no jardim. É lá no jardim. E jardim é uma coisa muito importante para nós. Por quê? Porque já faz muito tempo, eu acho que já faz muito tempo que nós percebemos que tem algo errado. Como diz o mineiro, já faz muito tempo que nós percebemos que tem algo errado que não está certo. E nós não sabemos como resolver. E essa dificuldade, essa incoerência, esses questionamentos, essa falta de algo que significa um vazio existencial dentro do coração humano, que eu já percebi, que você já percebeu, que a sociedade já percebeu, isso que o mundo não pode suprir em nós, não pode suprir por nós, e que nós já percebemos, é a velha experiência que nós podemos denominar como experiência do caos. O mundo está em caos. As relações estão em caos. O nosso ser está em caos. E é por isso que talvez quando você entra num belo jardim, já esteve em um belo jardim, quando você entra e você fica deslumbrado e aquele lugar te traz paz, aquele lugar com a harmonia entre a beleza estética, as cores, a dinâmica que existe de vida naquele lugar, traz para nós uma sensação de paz incrível. Eu não sei, você já teve, ou talvez tenha, um jardim? Porque um jardim, ele pode ser um jardim de fato, né, na sua casa, ou um parque que você gosta de frequentar, ou pode ser algo especial na sua história. Eu tenho um jardim. Eu tenho um jardim na minha memória. Eu tenho um lugar que todas as vezes que eu me lembro, me traz alegria, me traz paz, me traz um saudosismo, me traz aquele sentimento de que, sabe, valeu a pena. Esse lugar foi
a fazenda onde eu passei boa parte da minha vida. Nós tínhamos uma casa incrível. Era uma casa branca e azul, com uma varanda grande, e nós conseguíamos enxergar longe, uma distância imensa por entre as montanhas. Então a frente da casa era uma visão extraordinária, linda, tanto de dia quanto de noite. Durante a noite você via aquele céu estrelado, coalhado de estrelas, e eu gostava de deitar com os meus primos ali naquele chão do lado de fora, para que nós pudéssemos ficar olhando as estrelas e contando, e as minhas primas me ensinando o que era poeira cósmica. Era uma coisa extraordinária. Então, quando eu olho para a fazenda, eu tenho essa sensação de paz. Do lado direito, nós tínhamos um cafezal com, em média, 5.000 pés de cafés. E eu me lembro de eu correndo no meio daqueles pés de cafés. O tempo da colheita, o cheiro, o café secando, o meu avô torrando o café. O cheiro do café tomava conta da fazenda toda. Na parte de trás, nós tínhamos uma horta maravilhosa, que minha avó cuidava dela, aonde tinha tudo quanto é tipo de coisa plantada. E ela gostava de regar e fazer a manutenção daquilo. Ao redor da casa, nas janelas, nós tínhamos flores de todos os tipos. De todos os tipos. Que ela gostava de cuidar. E quando você abria aquelas janelas pesadas de madeira azul, você conseguia ver os ninhos dos passarinhos que ficavam de frente para você. O papa-capim, a coleirinha, e aquilo era extraordinário, a vida que fluía naquele lugar. Do lado esquerdo nós tínhamos um pomar talvez, um pomar enorme, com em torno de uns 10.000 metros quadrados, ou mais, e ali tinha todo tipo de fruta que você imaginar. Tinha amora, tinha jabuticaba, tínhamos laranja de vários tipos, tínhamos mexerica de tudo quanto é modelo que você pensar, nós tínhamos até jatobá, banana, era uma coisa maravilhosa. E ao lado da casa corria um pequeno riacho que formava uma lagoa média, próximo da casa, aonde eram criadas carpas de todas as cores. E para você ter acesso ao jardim, você passava em uma pequena ou uma grande ponte branca que atravessava de um lado da casa para o outro, que dava acesso ao jardim, e ali nós brincávamos, porque lá embaixo passava o riacho. Conseguiram imaginar? Para mim, lembrar disso me traz paz. Lembrar, esse é o meu jardim. Esse é o lugar que no meu coração me traz paz, esperança, me acessa a um lugar de tranquilidade. E nós temos um jardim nas Escrituras, o jardim chamado do Éden. Para nós entendermos a vida abundante, nós precisamos ir até o jardim do Éden. E nós precisamos fazer a mesma coisa que foi feita aqui. Nós precisamos entender quanta vida havia naquele local, e o que deu errado, e o que Deus quer que nós façamos hoje aqui. Porque, como eu disse, a referência mais próxima, além do próprio Cristo, que nós temos do ser humano em plena comunhão com Deus, é o Éden. É o Éden. Gênesis capítulo 1 nos fala sobre essa vida abundante. Nos fala sobre como Deus criou todas as coisas. Nos fala sobre Deus agindo em meio ao caos. Diz que havia caos. Diz que o caos foi transformado em cosmos. Diz que Deus Pai, no seu ato criativo, com toda a sua criatividade, foi dando forma e foi cuidando de tudo. Diz que o Espírito, a terceira pessoa, ela pairava sobre a face das águas, como se ela pairasse sobre o caos, como uma galinha que choca um grande ovo, para que aquilo possa ser formado, para que aquilo possa vir a ter vida. Diz que o Filho, ele foi um instrumento por meio do qual o Pai fez tudo.
e criou todas as coisas. João vai dizer, sem ele, nada do que foi feito se fez. E nós vemos a Trindade nesse ato criacional, e você vê vida sendo gerada, você vê o caos sendo transformado em cosmos, e a vida florescendo de maneira extraordinária, à medida que Deus, no seu ato criativo, vai dando forma, dia após dia, a cada parte da criação. Ele vai dizendo, é muito bom, ou é bom. Isso está bom. Isso está bom. E depois, quando ele cria o homem, com todas as expectativas do homem, tudo o que o homem podia fazer, ele diz, isso está muito bom. Isso está muito bom. E a questão aqui é que Deus acaba pegando esse homem, que é o muito bom, e ele planta um jardim. E ele coloca esse homem num jardim, no leste do Éden. E lá no leste do Éden, nesse jardim, a vida desse homem floresce. Você já pensou em como era a vida desse homem ali no leste do Éden? Toda viração do dia, todo dia ali às 5 horas, Deus vinha tomar o chá das 5 com Adão e Eva. E ele vinha, e aí Adão, como é que tá? Como é que foi o dia? Ah, Deus, foi tudo muito bem, está tudo muito bom. Como é que está a vida aí, Adão? Está uma coisa extraordinária. Olha Eva, o Senhor me deu Eva, maravilhosa, linda, me supre. E outra, o trabalho aqui está muito bom, é gostoso ver os bichos, dar nome para os bichos, poder cultivar a terra, fazer isso aqui melhorar, florescer. Olha Deus, isso aqui está muito bom. Aí ele olha, e você, Eva? E Eva olha e fala assim, está muito bom. Olha, Adão é o meu marido, ele me ama, ele me deseja, eu sou uma mulher desejada por ele. Ela chega num espelho d'água, aquele espelho d'água cristalino, se olha e fala, sem celulite, Senhor, tá uma maravilha, não tem problema nenhum. Então, chega Adão e Eva e fala, como é que estão as coisas, Deus? E Deus fala, está tudo bem, aqui em cima está tudo bem, está tudo certo, está tudo bem organizado, está tudo em paz. E ali eles participam de uma plena comunhão. Adão, Eva, Deus, em algo onde a vida fluía de forma magnífica. Mas haviam regras no jardim. Deus disse a Adão e Eva, vocês podem comer de todos os frutos que estão no jardim, mas vocês não podem comer do fruto da árvore que está no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque o dia que vocês comerem dela, certamente vocês vão morrer. E o que é certamente vocês morrerem? Vocês morrerem é a opção de vocês para o retorno ao caos. É vocês fazendo a opção, são vocês fazendo a opção de retornar ao caos imediatamente. Vejam, no meio do caos eu criei o cosmos, a beleza, a vida, a organização e toda essa grata unidade que existe, que promove a existência. Mas se vocês comerem, vocês cairão no caos. O que é comer do fruto da árvore do conhecimento e do bem e do mal? O que é o tal do pecado, aquilo que nós chamamos de pecado original? O que é? Nada mais é do que você, eu, Adão, Eva, tomarmos em nossas próprias mãos a prerrogativa de dizer o que é bom e o que é mal, o que é certo e o que é errado, o que é verdade e o que é mentira. Somos nós assumindo o trono de divindade, dizendo quem manda nas nossas vidas, no cosmos, na organização, somos nós. E foi justamente essa a opção que os nossos pais, que Adão e Eva, acabaram tomando no jardim, aonde foi rompido essa comunhão do homem com Deus, essa comunhão que eles tinham entre si. Mas eu vou falar para você, nesse jogo de ditar
o que é certo, o que é errado, que nós caímos, o que é verdade, o que é mentira, o que é bom, o que é mal. Eu pergunto para você, hoje, ainda nós vivemos nessa mesma guerra, nessa mesma briga de narrativas, o tempo inteiro. E eu pergunto, quem é que dita o que é certo e o que é errado? Quem é que nesse mundo dita o que é certo e o que é errado? Porque Deus disse, tudo é muito bom, mas você olha, sinceramente você olha, se você tem um mínimo de percepção da vida, de como as coisas estão andando, você olha e fala, Deus, não está nada bom. Não tem nada bom. Se você olha para você no espelho, você fala, não, Deus, não tem nada bom. Se você olha para o seu coração e vê os seus desejos, e olha para as suas vontades, e às vezes para coisas que você já fez, e você fala, Deus, não está nada bom. Pelo contrário, as coisas estão indo de mal a pior, Senhor. E o Senhor disse que está muito bom. Mas é porque nós assumimos essa responsabilidade de ditar o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é mal, o que é verdade, o que é mentira. E nessa briga, nós acabamos nos confundindo e cada um agora, por si, tenta definir o que é certo, o que é errado, o que é verdade, o que é mentira. E aí a pergunta faz mais sentido ainda, porque nós estamos nessa briga e eu pergunto a você, quem é que fala o que é certo e o que é errado? O que é mentira, o que não é mentira? É algum povo? É o brasileiro? É o alemão? É o americano? É o inglês? É o indiano? Quem é que fala, irmãos, o que é certo e o que é errado? Na perspectiva de quem? O que é certo e o que é errado pode ser definido? Quem é que fala? O mais inteligente? O mais capaz? O mais sábio? Quem é que fala o que é certo e o que é errado? O mais poderoso? Aquele que tem o governo na mão? Ou o próprio governo? Ele estabelece o que é bom, o que é mal, o que é certo e o que é errado pela sua própria vontade? Quem é que define? Quem é que define então? Será que é a vontade da maioria então? É a vontade da maioria quem define o que é certo e o que é errado? Porque a maioria acredita que algo é certo, aquilo é certo? Ou porque a maioria define o que é errado, aquilo é errado? Será que isso é uma questão de expressão coletiva? Será que isso é certo e errado, é questão de democracia? É definido democraticamente? Será que o que é certo e o que é errado é definido por mim? Sou eu que defino o que é certo e o que é errado? É você que define o que é certo e o que é errado? São seus pais que definem? Sua esposa, seu marido, filho? Quem é que define o que é certo e o que é errado? Então, quando nós estamos nessa briga, nessa guerra por perspectivas, nós começamos a construir, depois dessa queda, dessa escolha de Adão e Eva de fazerem o que era errado, em Gênesis capítulo 3, porque até Gênesis capítulo 3 você tem um mundo, e depois de Gênesis capítulo 3 você tem um outro mundo. Em Gênesis, até Gênesis capítulo 3 você tem um jardim, depois de Gênesis capítulo 3 você tem uma terra devastada. Um mundo caótico, um mundo que entrou em caos, um mundo que briga consigo mesmo, um cosmos que se desmancha, é barranco que cai em cima da casa de pessoas, porque o mundo está assim, enquanto uns vibram por causa da chuva, outros choram por causa da chuva. Enquanto nós precisamos de chuva para a plantação florescer, o sol consome tudo, enquanto nós precisamos de sol para que possa aquecer, vem o frio e destrói as plantações, e o mundo ele se organiza de uma forma que parece que combate a própria vida, porque a terra agora ela produz cardos, ela produz abrolhos, e ela joga contra a humanidade. Então veja só, nesse mundo nós começamos a construir
vida e começamos a construir cidades e construímos cultura, mas nós construímos todas essas nossas estruturas de forma conflituosa. Nós começamos a construir a vida e cada um está atrás do seu próprio interesse, da sua própria vontade, da sua própria verdade, do seu próprio correto, ao invés de procurarmos realmente, novamente, aquilo que havia sido estabelecido como princípio do jardim, porque o jardim, ele foi estabelecido por Deus debaixo de regras, debaixo de uma organização, e onde o próprio Deus era aquele que se assentava para organizar tudo com o ser humano em plena comunhão, para que todo o cosmos pudesse experimentar a vida que fluía do jardim. Então ele vai dizer: a partir de você, se multiplique e encha a terra. E encher a terra significa, leva o jardim daqui para todas as partes do mundo. Leva o que está acontecendo aqui para todas as partes do mundo. Mas, como eu disse, o capítulo 3 começa a narrar. Seria muito bom se não tivesse o capítulo 3 em diante. O capítulo 3 começa a narrar esse nosso retorno ao caos. Em primeiro lugar, o caos espiritual. Nós estamos em um caos espiritual. Adão e Eva, que antes tomavam chá das 5 com Deus, Deus vai até o jardim e pergunta, e grita: Adão, cadê você, Adão? E a mesa está vazia e o chá não está feito. E Adão não aparece. E Adão, cadê você, Adão? E agora Adão está escondido de Deus. E nós começamos, ao invés de querermos estar na presença de Deus, nós passamos a querer nos esconder de Deus. E de tanto que nos escondemos de Deus com o passar do tempo, de tanto que o ser humano foi se escondendo de Deus, de tanto que ele foi se distanciando de Deus, parece que com a distância que nós estabelecemos do nosso Deus, que parece que é Deus que acabou se escondendo do homem. Não é, mas parece que é Deus que passou a se esconder do homem. E parece que quando você se ajoelha para orar no seu quarto, parece que quando você busca fervorosamente a Deus, em alguns momentos, passa pela sua cabeça, passa pelo seu coração: será que tem alguém ouvindo? Será que Ele está me ouvindo? E às vezes, porque não passa uma loucura pela nossa cabeça: será que existe Deus? De tão longe que nós nos fizemos, de tão longe que nós acabamos acampando a nossa vida de Deus. Isso é o caos espiritual. Isso é caos espiritual. Existe esse conflito que não é apenas na nossa relação, mas nós entendemos que quando chega lá em Gênesis 3,15, que tem a promessa que o descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Você sabe que a cabeça da serpente ali é uma representação do Satanás e de todas as suas maldades espalhadas e de toda a sedução que ele espalhou pelo mundo. O descendente da mulher é Cristo e ele esmagaria a cabeça dela. E a partir dali parece então que nós temos essa experiência de que existe sim espíritos maus que vagam pelo mundo para causar e promover a maldade e promover mais caos. E eu não estou falando apenas de espíritos maus no sentido de espíritos que puxam corrente, que bate corda, que cai na igreja, que rola e que grita. Eu estou falando de espíritos maus, de pessoas que se distanciaram a tal ponto de Deus que o seu espírito já se tornou malvado, maléfico, que o seu caráter já se aproximou tanto do caráter satânico que ela já não tem mais filtro para aquilo que é bom. E o que é bom é apenas aquilo que é bom para ela. E ela promove essa maldade, ela promove isso, e nós temos medo do homem mau. E nós temos medo desses espíritos maus, não apenas dos espíritos que
assolam no sentido espiritual, mas esses nós vencemos nas nossas orações, em nome de Jesus. Mas aqueles espíritos humanos que foram tomados pela maldade, esses também nos causam medo. E nós esperamos o dia em que isso vai acabar. E nós temos, então, esse medo do mal. Não apenas o mal que o mundo pode nos fazer, o mal que as outras pessoas podem nos fazer, o mal espiritual, do combate cósmico que existe nas regiões espirituais, que podem sim trazer prejuízos, mas nós temos medo do mal. E o mal que nós causamos, o mal que vem do medo por causa da culpa que carregamos, o mal que é resultado da nossa própria culpa, o mal que você tem medo de olhar para cima, ou a pessoa que tenta negar a Deus com todas as suas forças, olha para cima e tenta negar a existência de um Deus santo, um Deus criador, um Deus justo, porque essa ideia, ela é assombrosa, e o Deus que tomava o chá das 5, que era amoroso, agora passa a assombrar os corações e a meter medo nas pessoas, porque as pessoas olham através da sua culpa e dizem: se houver um Deus e um julgamento no fim de tudo, eu estou perdido. Porque eu me conheço. Porque eu sei. Porque o caos tomou conta. Se esse Deus, ele está aí fora, e ele realmente é esse Deus justo, eu estou perdido. Porque existe culpa. E o que é culpa? Culpa, irmãos, é essa absoluta consciência de responsabilidade que nós não podemos transferir. É absoluta consciência de responsabilidade que não pode ser transferida. Não pode acontecer como aconteceu com Adão e Eva. Deus pergunta: Adão, o que aconteceu? E Adão vira e fala assim: foi a mulher. Foi a mulher, Senhor. E de quebra assim ele olha e fala assim: não pedi, o Senhor me deu porque quis. Então o problema é seu e dela, resolvam. O problema é de vocês. Esse foi o Adão. Eu tiro o meu da reta e aí, Senhor, o Senhor resolve com ela. Porque aí o problema é de vocês. O problema é de vocês dois. Culpa a gente não resolve desse jeito. Não tem como resolver dessa forma. Você imagina, é um milagre. Depois de Adão ter feito isso, Caim e Abel ter nascido. Porque você imagina a raiva da Eva ao ouvir essas coisas. A ira. É um milagre aquilo. Caim e Abel terem nascido. Meus irmãos, isso é crise de relacionamento. Total. Quando você olha para a culpa e você não pode transferir essa culpa, só tem duas formas de você resolver isso. Aceitando a culpa, ou você tentando pedir desculpas. Mas para isso a gente precisa entender o que é desculpa. Desculpa você pede quando você tem uma justificativa da ausência da sua culpa. É assim, você marcou de chegar na igreja. Você estava vindo pela igreja e você estava vindo pela Avenida Brasil e de repente o seu horário era aqui às 7h30 e você tinha um compromisso aqui, mas teve um grande acidente ali que paralisou e você ficou preso no trânsito e você não tinha como sair nem para um lado nem para o outro porque você ficou literalmente preso entre uma rua e outra, e então você atrasou e chegou às 8h e você está com a consciência culpada porque você chegou atrasado. E você chega e pede desculpa, e você fala: desculpa, por quê? Porque você tem algo a apresentar para mostrar que a culpa não foi sua. Olha, isso aconteceu por uma questão que fugiu ao meu controle, que fugiu da minha responsabilidade, que fugiu da minha competência de administração da realidade. E por isso eu cheguei atrasado, então eu peço desculpas. Então você está justificado, porque não partiu de você. Agora, quando você tem culpa,
Você não tem desculpas para apresentar. Ou quando você não tem desculpas para apresentar, o que resta é culpa. Porque aí você tem que virar para outra pessoa e falar assim: fiz com você sim. Fiz com você. Fiz e faço de novo. Fiz porque você era um empecilho para a minha felicidade. Eu até não queria fazer. Mas acabei fazendo. Acabei fazendo porque eu não tinha como não fazer. Porque algo dentro de mim gritava para eu fazer. Porque se eu passar por cima de você, para alcançar a minha felicidade, é muito melhor do que eu ficar sem a minha felicidade e não passar por cima de você. Então, mesmo não querer fazendo, eu fiz. Eu não queria fazer, mas fiz. Fiz sem querer, mas querendo. E aí você tem culpa. Você fala: você é um obstáculo que me impede de alcançar o meu objetivo. Então eu passei por cima de você, foi isso que eu fiz. E não tem como justificar. Eu te traí, foi isso que aconteceu, não tem como justificar. Não tem motivo, não tem como colocar a culpa no outro. Eu te enganei. Eu te feri, eu te bati. Eu gritei com você. Eu te humilhei. Não tem desculpa para apresentar, tem culpa para apresentar. É o que aconteceu com Caim, com Abel. Deus olha para Caim e fala: Caim, o pecado jaz à porta, Caim. Você precisa dominar isso aí. Mas o Abel era um empecilho para Caim. Então o irmão, tomado por esse desejo, vai lá e mata o outro. Ele passa por cima do outro para alcançar os seus objetivos. Sabe, esse é um modelo da dominação do pecado. Você está dominado pelo pecado. E por causa disso, e por causa dessa culpa que eu tenho, que você tem, nós sabemos, você sabe o que assombra o seu coração. Nós vivemos com medo do que há por vir, porque nós não sabemos o que o juiz do outro lado ele vai apresentar contra a gente. Nós não sabemos o que vai vir na pauta dessa audiência. O que nós sabemos é uma coisa: não faltam provas para mostrar que a condenação vai ser injusta. Pelo contrário, ele tem provas suficientes para mostrar que a nossa condenação é justa. E é por isso que nós temos medo. Pois é, irmãos, isso é um caos espiritual. O caos que se instalou. Sabe, ali no meio de todo esse caos, do desespero de alma, da aflição existencial mais profunda e gritante, é lá, nesse meio desse caos, que você escuta a voz de Jesus, o bom pastor, dizendo: calma, eu sei, calma. Eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Eu vou colocar ordem no caos. Como? Eu vou perdoar os seus pecados. Eu vou morrer no alto daquela cruz para o perdão dos pecados de vocês. Veja, não é simplesmente que Ele perdoa pecados, mas é que Ele assume a nossa punição, Ele assume o nosso lugar, Ele toma a condenação que era para mim e para você, para que nós não precisemos passar por essa condenação. E aí você encontra coragem para continuar. Ao olhar para Cristo, você fala: sim, eu sei o que está acontecendo, eu sei todo o caos que tem em mim e o que tem no mundo, mas eu encontro coragem para continuando, apesar de nós mesmos. Você encontra libertação da sua culpa. Por quê? Porque Cristo assumiu a culpa no seu lugar, para restaurar o caos, para restaurar todo esse caos espiritual. Por isso ele diz: isso é o que o verdadeiro pastor faz, ele dá a vida pelas ovelhas. É assim que nós começamos a encontrar
parte dessa vida abundante que Ele nos promete do lado de cá, entendendo que nós temos perdão, entendendo que nós podemos encontrar sentido e significado nele, encontrar essa libertação das nossas culpas nele. E depois nós precisamos também ver o caos relacional. O caos relacional é o caos que acontece com Adão e Eva. Você imagina a briga depois. Ela era o osso dos ossos, carne da minha carne. Ele fez até poeminha para Eva, enquanto estava no jardim. Depois, o poema murchou. É a mulher que tu me deste. Acabou. A Eva brava, ele colocando a culpa nela. Sabe, irmãos, nessa pandemia fala muito para nós sobre a dificuldade que nós temos de relacionamento. Na pandemia, houve um aumento em determinados locais no Brasil de 15% a 25% de divórcio, só durante a pandemia. Por quê? Porque os casais, durante a pandemia, precisaram se relacionar. Antes, estava cada um no seu trabalho e passavam menos tempo juntos, mas quando passaram mais tempo juntos, eles começaram a ter conflito. Se você olhar, não é só nos relacionamentos ali que o pecado ele age quebrando as relações. Mas, se você vê, existe uma evolução da ganância, da ambição do ser humano nas páginas seguintes das Escrituras. Você vai ver esse processo onde homens começam a se exaltar e começam a dominar sobre outros e começam a escravizar outros, e nações superpotências começam a destruir outras. E aí chega até os nossos dias e nós vemos brigas religiosas acontecendo no Oriente Médio, pessoas sendo mortas, nações retirando os seus exércitos, e você vê que aqueles radicais acabam assumindo o controle e matando pessoas em nome da sua verdade, em nome daquilo que eles acreditam ser correto. Você vê as brigas religiosas no leste africano, o Islã avançando, matando pessoas que são confessionalmente cristãos, cortando as suas cabeças ainda no facão. Por quê? Por brigas sobre aquilo que acreditam ser a sua verdade. Brigas entre as superpotências para ver quem assume a vanguarda da corrida pelo poder no mundo. Quem é a China? É Estados Unidos? É o quê? É o bloco econômico europeu? Quem é que vai assumir a vanguarda do poder no mundo? Brigas e mais brigas. Talvez essas brigas estejam muito distantes de nós, né? Nós não brigamos. Nossas brigas são apenas por vagas de garagem. As pessoas aqui, elas assassinam por causa de celular, para roubar o celular do outro. Aqui nós brigamos por causa de traição no emprego, por causa da vaga, um quer a vaga, um quer a promoção, o outro não quer. Nós brigamos porque na internet um tem uma posição política e o outro tem outra posição política. E nós vamos criando brigas após brigas, e hoje ainda nós acabamos assumindo aquele assassinato virtual, né, que é o cancelamento virtual. Não, a gente aqui não tem coragem de matar com facão, igual eles estão lá no leste europeu, mas nós cometemos assassinato virtual. Nós vamos para a internet e nós desabamos de falar tudo e mais um pouco do nosso veneno, do nosso ácido contra outras pessoas. E a maioria delas nós nem conhecemos. Mas nós agimos dessa maneira. Nós temos tudo isso, e tudo isso é caos, e mais caos. Jesus nos deu, irmãos, essa vida abundante, que se expressa entre nós, na nossa irmandade. E é irmanados como estamos, que existe a finalidade de apresentarmos a esse mundo
uma nova forma de fazer relacionamentos. A igreja é esse lugar onde os comprados pelo sangue de Jesus, eles vivem um tipo de vida diferente, eles são uma humanidade diferente, eles respondem às crises de maneira diferente, eles não agem da mesma forma que as pessoas que não conhecem a Cristo agem, porque eles estão sendo retirados do caos, mas eles estão seguindo agora esse modelo, essa nova cultura do reino de Deus, que é semelhante à cultura daquilo que estava lá no Éden, porque lá no Éden, Adão olha para Eva e diz, você é osso dos meus ossos, carne da minha carne, e ele está dizendo com isso, você sou eu, e eu te amo como eu me amo, porque eu me enxergo em você. E aí vem Jesus e ele fala assim, sabe quais são os 2 mandamentos? Ama o Senhor teu Deus e o teu próximo como a ti mesmo. Olha para os seus irmãos e diz, você é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Se enxerga nele, se percebe nele, se veja nele. Ame essa pessoa como você se ama. Lute por ela como você luta por você. E estabeleça esse princípio, esse valor que é do Éden, também agora no seio da igreja, que é essa nova humanidade que está num processo de reconstrução de jardim. Do jardim. O jardim do Éden, ele não é mais uma realidade para nós. E deixa eu falar uma coisa para você, nem será. O jardim do Éden não volta mais. Porque ele começou no jardim, a história começa no jardim, mas termina numa cidade. Que desce do céu. E é lá nessa cidade que nós encontramos toda a estrutura do jardim. Porque o que é importante no Éden não é o jardim. O que é importante para mim não era a fazenda, mas era tudo aquilo que ela simbolizava para mim. Não é a estrutura física, mas é o que ela representa, é o que o jardim representa. Nós precisamos ser jardineiros. Nós precisamos jardinejar. Não existe essa palavra, inventei. Nós precisamos fazer isso para podermos remodelar esse mundo. Nós precisamos terraformar esse mundo. Nós precisamos ser instrumentos de Deus para excluir o caos, no aqui e agora, na nossa realidade. Nós precisamos mudar todos os aspectos desse mundo, trazendo a vida abundante de Cristo, o reino de Deus, que nos aguarda para o aqui e agora e para o já. É isso que Deus espera de nós. Enquanto houver caos, na minha alma, na sua alma, nós precisamos plantar jardins nas almas. Nós precisamos plantar jardins nos corações. Enquanto houver caos e terreno na vida de outras pessoas para nós plantarmos jardins, então nós continuamos jardinando. Ou como eu disse, jardinejando. Nós continuamos continuando, trabalhando, terraformando, transformando em nome de Deus. E todas as vezes que o caos se mostrar forte, grande, poderoso diante de nós, nós venceremos cada uma das portas do inferno, enquanto estivermos de joelhos em comunhão com o nosso Deus. Porque jardim, para nós, começa com comunhão com Deus. E se estende para todas as outras áreas da nossa vida. Enquanto nós tivermos caos nesse mundo, nós temos tarefa a ser cumprida, de plantar jardins no coração, na vida, em qualquer lugar que nós estejamos, jardins de Deus. Amém? Amém. Quero chamar aqui o grupo de louvor, por favor. Quero chamar também os diáconos que vão nos ajudar aqui com a nossa ceia.